Finalmente chegou o momento de falar sobre compliance. Normalmente as pessoas associam essa palavra a manual, regras, burocracia, rigidez, e eu tô aqui para te falar que compliance não é somente sobre regras. Eu tento desmistificar essa rigidez que as pessoas têm, ou até mesmo a própria área de compliance tem sobre o próprio compliance, visto que o compliance abrange muito mais do que somente regras. Compliance é sobre pessoas. Eu sou Isabelle Magnani e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero desmistificar essa ideia errada que as pessoas têm sobre compliance. Primeiro, uma coisa que eu gosto muito de falar sempre que eu estou dando algum treinamento corporativo sobre o que é compliance é fazer a diferença dele com o jurídico, porque o compliance ele tem a legislação anticorrupção, ou seja, tem a lei, ele tem uma base legal, só que ele não é só uma lei. A lei foi o motivo pelo qual o compliance começou, mas não deve ser o motivo pelo qual o compliance existe numa empresa ou ele continua perdurando na empresa e na sociedade em si. Quando a gente associa somente o compliance à burocracia, a gente já está agindo de uma forma muito errada, porque o compliance ele consegue ser uma ferramenta muito mágica, entre aspas, levando a cultura ou transformando uma cultura de integridade ali na empresa. Vamos começar a dar alguns passinhos anteriores antes da gente conceituar de fato compliance. Costumo falar nos meus treinamentos corporativos de que compliance é diferente do jurídico por um simples aspecto. O jurídico, ele é burocracia pura, é leis. Tanto pensando no judiciário, pensando no Estado, ou no jurídico interno ali de uma empresa. Visto que o jurídico interno de uma empresa, ele não necessariamente faz com que exista uma cultura. Claro que, em tese, é para ele estar trabalhando a favor da implementação, a favor da continuidade de eventual cultura ali. Mas o jurídico, ele não tem um escopo de levar uma cultura para o negócio. Pelo contrário, o jurídico tem um escopo um pouco divergente do compliance. E por quê? Eu gosto de dizer, apesar de ser advogada, que o compliance ele é um passinho além do jurídico, justamente porque o compliance ele tem essa base da legislação, mas ele é um passo a mais porque ele trabalha nesse aspecto cultural. Então, por óbvio que, tendo essa base de legislação, ele usa essa base para trabalhar a cultura da empresa. Uma coisa que eu sempre gostei de mencionar desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar com compliance, até porque o trabalhar com compliance deve ser visto de uma visão muito mais ampla. E aqui vai uma reflexão para os profissionais que trabalham com isso. É bom a gente lembrar do porquê que o compliance surgiu. Cabe lembrar que aqui não é uma aula, então eu não vou trazer legislações específicas para não ficar um conteúdo tão denso. Quero algo mais dinâmico aqui para vocês. Mas é importante a gente explicar o porquê que o compliance surgiu, porque o que eu vejo hoje é que alguns profissionais confundem o porquê que o compliance surgiu e o porquê que ele continua perdurando hoje nas empresas. É claro que a gente tem que pensar em modelo de negócio, mas o compliance ele surgiu devido à questão anticorrupção, mas hoje ele não deve perdurar nas empresas somente por conta dessa questão. É óbvio que quando a gente pensa em algumas empresas no mercado de trabalho, algumas empresas são obrigadas a ter programa de compliance, como por exemplo aquelas que participam de processos de licitação. Mas aqui, dito de uma forma geral, o compliance começou por um motivo, só que nós, profissionais de compliance, temos que fazer com que ele continue perdurando nas empresas por outro. Todo mundo que já trabalhou ou que trabalha ainda com compliance já escutou a seguinte frase: compliance por amor ou pela dor. Ele começou na maioria das empresas por questão de dor. Seja porque as empresas estavam envolvidas na Lava Jato, ou seja porque empresas precisavam estar envolvidas na licitação e para a licitação tinha essa obrigatoriedade, porque tem algumas empresas que se enquadram nessa obrigatoriedade, enquanto tem outras empresas que querem ter compliance justamente porque tem um reconhecimento maior no mercado, porque o mercado confia mais nessas empresas por conta de transparência. Agora, o porquê que eu mencionei a questão da reflexão? Alguns profissionais confundem a questão de somente focar na anticorrupção. E quando a gente foca em um programa de compliance com base somente na anticorrupção, a gente está esquecendo da base mais importante, que não necessariamente é a lei, que são pessoas. O compliance, ele precisa cuidar de pessoas. Quando a gente fala de cuidado de pessoa dentro da empresa, é um assunto muito delicado, porque algumas pessoas ou romantizam demais ou romantizam de menos e não cuidam das pessoas. A gente tem que conseguir encontrar um equilíbrio e cada empresa tem a sua especificidade quanto a isso. Mas o RH não é a única área que tem que cuidar de pessoas. Todas as áreas têm que cuidar de pessoas sob algum aspecto específico, mas tem. E o compliance é uma delas, justamente porque o compliance ele é o gerador de condutas. De nada vai adiantar inúmeros códigos, inúmeras políticas,
mesmo que muito bem descritas, muito bem resumidas e muito bem visualmente estabelecidas, se a gente não trabalhar nas pessoas. As pessoas são o centro de tudo. Quando a gente pensa em alguma fraude, quem comete a fraude? É a empresa, mas a empresa é composta por CPFs. Nenhum CNPJ pratica eventual ilícito sozinho. É sempre um CPF por trás de um CNPJ. Quando a gente menciona sobre compliance, a gente tem que pensar em três aspectos: prevenção, detecção e remediação. O compliance ele busca trabalhar muito nesse aspecto de prevenção e por isso a construção dessas políticas, códigos, enfim, essa gama de documentos a fim de fazer com que a empresa estabeleça padrões dentro das legislações e aí que entra a burocracia. Ou seja, por óbvio, o compliance ele tem uma base legal, mas como eu disse no próprio nome, é apenas uma base. A gente tem que trabalhar em cima dessa base. Então, sim, os códigos, políticas, manuais, eventual padrão que a empresa queira estabelecer tem que ser com base nessas políticas. E aí que está a diferença que eu disse tanto da burocracia, né, da área do jurídico ou da área do compliance. Enquanto a legislação é uma obrigação externa, o compliance ele é uma obrigação interna. Essa obrigação interna, as medidas estabelecidas pela área de compliance ou pela consultoria em compliance, sempre tem que obedecer às legislações, porque é uma lei maior e o compliance uma lei menor. Então ele sempre tem que estar dentro do guarda-chuva da lei maior. E dito isso, esse é exatamente o conceito do compliance, é deixar a empresa em conformidade, tanto com as legislações locais, estaduais e federais, como com os padrões estabelecidos internos da empresa, então através de regimentos, código de condutas, manuais, eventuais políticas. E o porquê de tudo isso? Porque o compliance, ele minimiza riscos, ele minimiza danos. Vale lembrar que risco zero não existe, mas por que ele minimiza riscos? A partir do momento que você estabelece padrões naquele local, as pessoas que não seguirem aqueles padrões, elas já são previamente avisadas do que pode acontecer caso você não siga esses padrões. É que nem a lei. Caso você não use o cinto de segurança, você leva uma multa. Tá vendo como o compliance é muito mais simples do que as pessoas costumam colocar? Claro que a aplicação dele não necessariamente é tão simples, porque não existe esse compliance copia e cola. Dependendo de como é esse modelo de negócio, ele tem a sua especificidade e acaba tendo ali algum grau de complexidade, mas a base do compliance é a mesma, é deixar a empresa em conformidade, é fazer com que todo mundo entenda quais são as regras do jogo. E é importante dizer que essas regras do jogo, elas têm que ser ditas o tempo inteiro. Porque quando a gente fala sobre compliance, quando a gente fala sobre pessoas, nada é óbvio. A gente tem que falar quais são as regras do jogo, porque a gente esquece. Funciona como músculo em academia. Você é uma pessoa que faz academia, experimenta parar de ir na academia para você ver o que vai acontecer com os seus músculos, o que vai acontecer com o seu cardio. Você vai perder isso. Porque você não está ali trabalhando todos os dias ou recorrentemente em você mesmo. Compliance é a mesma coisa. O compliance, ele tem esse tom educativo, ele precisa ter. Claro que não é somente um tom educativo, mas pensando na primeira via, lembra que eu falei sobre os três? Prevenção, detecção e remediação. Essa prevenção, ela tem esse escopo muito educativo. Lembre-se, o compliance, ele existe para transformar a empresa. E aqui não é dito de uma forma romantizada, muito pelo contrário. O compliance é uma área que é para ser trabalhada com seriedade, mas a gente tem que parar de fazer com que as pessoas tenham medo da gente. Não é que o compliance tem que ser aquela área amiga que abraça todo mundo. O compliance tem que ser aquela área que chega assim com uma certa seriedade na empresa, mostrando como funcionam as regras do jogo, mas que sim, que tem que acolher, que tem que entender o que está acontecendo. O intuito aqui era fazer um vídeo mais informativo de um pouquinho do que era o compliance, mas aqui vale um desabafo meu. A gente escuta muitas pessoas, e isso não só em algumas empresas que eu passei, mas como eu trabalho com isso, então, independente de trabalhar com isso, na verdade é que eu sou uma pessoa muito observadora mesmo. Antes de eu começar a trabalhar com isso, eu sempre reparei muito nessa questão de cultura das pessoas, nessa tratativa de funcionários e dos líderes. Eu gosto, a gente aprende muito pela observação. Eu penso que não tem uma coisa mais triste do que quando essa área não é levada a sério. Quando as pessoas têm medo do canal de denúncia. Quando as pessoas não confiam na área de compliance, ou quando as pessoas só veem a área de compliance como uma área que só está ali para estabelecer regras. Isso está muito errado. Nós, profissionais nesse meio, temos que modificar isso. O compliance ele é uma área de negócio, ele é uma área que ajuda a estratégia da empresa. Mas para isso, nós temos que estar dispostos a isso, dispostos a essa mudança de paradigma.
E vocês, já tinham essa visão de compliance ou vocês achavam que era muito mais complexo do que realmente é? E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreva no canal que a gente tem vídeos aqui todas as terças-feiras. Até a próxima!